Boa noite, irmãos. Vamos continuar a leitura do, de Números, né? Do capítulo 9 do irmão Mackintosh. Vamos lá. Mas alguém cujo olhar escaneia essas linhas pode dizer, ou pelo menos pode se sentir disposto a dizer: bem, afinal estou perplexo quanto ao meu caminho. Realmente não sei para que lado virá ou que passo dar. Se esta for a linguagem do leitor, simplesmente faríamos a ele esta pergunta: você está seguindo Jesus? Se sim, você não pode estar em perplexidade. Você está seguindo a nuvem? Se sim, seu caminho é tão claro quanto Deus pode fazê-lo. Aqui está a raiz de toda a questão. Perplexidade ou incerteza é muitas vezes o fruto do trabalho, da forma alguma, né? Se tem algo errado aqui, deixa eu dar uma pesquisa, uma pescada aqui. Achei aqui, tá? Eu tô olhando aqui pelo site, irmãos. Essa parte aí tá assim, ó. Aqui reside a raiz de toda a questão. Perplexidade ou incerteza é muitas vezes o fruto da ação da vontade. Estamos inclinados a fazer algo que Deus não quer que façamos de forma alguma. É a parte de baixo aí. Aí, há algum lugar que Deus não quer que vamos. Oramos sobre isso e não obtemos resposta. Oramos repetidamente e não obtemos resposta. Como isso acontece? O simples fato é que Deus quer que fiquemos quietos, que fiquemos parados, que permaneçamos exatamente onde estamos. Portanto, em vez de ficarmos quebrando a cabeça e atormentando nossas almas, pensando no que deveríamos fazer, não façamos nada, mas simplesmente esperemos em Deus. Este é o segredo da paz e da elevação serena. Se um israelita no deserto tivesse decidido fazer algum movimento, independentemente de Jeová, se tivesse decidido mover-se quando a nuvem estivesse parada, ou parar enquanto a nuvem se movesse, podemos facilmente ver qual teria sido o resultado.
E assim será para sempre conosco, se nos movermos quando deveríamos descansar ou descansarmos quando deveríamos nos mover. Não teremos a presença divina conosco. A ordem do Senhor repousavam nas tendas, e a ordem do Senhor partiam. Eles eram mantidos em constante espera em Deus. A posição mais abençoada que alguém pode ocupar, mas ela precisa ser ocupada antes que sua bem-aventurança possa ser saboreada. É uma realidade a ser conhecida, não uma mera teoria a ser discutida, que seja a prova disso durante toda a nossa jornada. Tem a nota aqui do texto, né? Eu não sei se os irmãos chegaram a ler durante a leitura do livro, acho que não, né? Deixa eu ler Não, aqui. pode ver. Não. O leitor notará com interesse e proveito o contraste entre a atuação de Ezequias em 2 Crônicas 30 e a atuação de Jeroboão em 1 Reis 12:32. O primeiro valeu-se das provisões da graça divina. O último seguiu seu próprio plano. O segundo mês foi permitido por Deus. O oitavo mês foi inventado pelo homem. Provisões divinas atendendo às necessidades do homem e invenções humanas se opondo à palavra de Deus. Não de Deus são coisas totalmente diferentes. Deixa eu reler novamente. Provisões divinas atendendo às necessidades do homem e invenções humanas se opondo à palavra de Deus são coisas totalmente diferentes. Que fique claro aqui, é o segundo ponto, né? Em alguma coisa que ele falou lá no texto, ele está explicando. Só que eu acho que eu não consigo encontrar aqui no. Ah, acho que achei. Deixa eu ler o contexto aqui. Em um parágrafo lá em cima. Estas são eminentemente lições para o deserto, lições para este mesmo dia, lições para nós. Elas são sugeridas com muita força pelo registro inspirado da Páscoa no segundo mês. Um registro peculiar ao livro de Números, o grande livro do deserto. É no deserto que a falha humana se manifesta plenamente, e no deserto os infinitos recursos da graça divina são manifestados. Mas, mais uma vez, reiteremos a afirmação, e que ela seja gravada em caracteres profundos e amplos
em nossos corações, que as mais ricas provisões da graça e misericórdia divinas não oferecem qualquer justificativa para rebaixar o padrão da verdade divina. Se alguém tivesse alegado contaminação ou distância como desculpa para não celebrar a Páscoa ou para celebrá-la de forma diferente da que Deus havia ordenado, certamente teria sido excluído da congregação. E assim acontece conosco. Se consentirmos em entregar qualquer verdade de Deus, porque o fracasso chegou, se nós, em pura descrença de coração, desistirmos do padrão de Deus e abandonarmos o fundamento de Deus, se tirarmos um, um apelo da condição das coisas ao nosso redor para sacudir a autoridade da verdade de Deus sobre a consciência ou sua influência formativa sobre nossa conduta e caráter, é muito evidente que nossa comunhão está suspensa. Aí vem a nota. Que fique claro aqui, de uma vez por todas, que a exclusão de alguém da congregação de Israel corresponde à suspensão da comunhão de um crente por causa de um pecado não julgado. E o ponto 3 é explicar a palavra grega. Ela está bem próxima aqui. Pega aqui um trechinho. O Israel de Deus, acampamento no deserto. Aquela multidão de peregrinos seguiu o movimento da nuvem. Eles tiveram que olhar para cima em busca de orientação. Esta é a obra própria do homem. Ele foi feito para voltar o rosto para cima, em contraste com o bruto que é formado para olhar para baixo. Ele marca aqui a nota do texto, né, número 3. Israel não podia fazer planos. Eles nunca poderiam dizer: amanhã iremos a tal lugar. Eles eram inteiramente dependentes do movimento da nuvem. Vamos lá para baixo. A palavra grega para o homem significa virar o rosto para cima. Esse capítulo de hoje já estava bem no finalzinho, né? Dá para nós iniciarmos o próximo. Capítulo 10 de Números. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: faze para ti 2 trombetas de prata, de uma peça inteira as farás, para que as uses para a convocação da congregação e para a jornada do acampamento. E quando tocarem com elas, toda a congregação se reunirá a ti à porta da tenda da congregação. E se tocarem apenas com uma trombeta, então os príncipes, que são cabeças dos milhares de Israel, se ajuntarão a ti. Quando tocardes um alarme, então os acampamentos
que estão nas partes orientais avançarão. Quando tocardes um alarme pela segunda vez, então os acampamentos que estão no lado sul tomarão a sua jornada. Eles tocarão um alarme para as suas jornadas. Mas quando a congregação estiver para ser reunida, tocareis, mas não soareis um alarme. E os filhos de Arão, o sacerdote, tocarão as trombetas, e elas vos serão por estatuto perpétuo nas vossas gerações. E se fordes à guerra na vossa terra contra o inimigo, que quando vos oprimir, então tocareis um alarme com as trombetas. E sereis lembrados diante do Senhor vosso Deus, e sereis salvos dos vossos inimigos. Também no dia da vossa alegria e nos vossos dias solenes e nos princípios dos vossos meses, tocareis as trombetas sobre os vossos holocaustos e sobre os sacrifícios das vossas ofertas pacíficas, para que vos sejam por memorial diante do vosso Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus. Essa passagem citada aqui é Números 10, versículo 1 ao versículo 10. Citamos toda esta interessante passagem para o leitor, a fim de que ele possa ter diante de si, na verdadeira linguagem da inspiração, a adorável instituição das trombetas de prata. Ela entra com impressionante adequação imediatamente após a instrução a respeito do movimento da nuvem e está ligada de uma forma no futuro. De uma forma muito marcante. Tô dando uma pescada aqui no site. Ela surge com a notável adequação imediata após a instrução a respeito do movimento da nuvem, e está ligada de forma muito marcante a toda a história de Israel, não apenas no passado, mas também no futuro. O som da trombeta era familiar a todos os ouvidos circuncidados. Era a comunicação da mente de Deus, de uma forma distinta e simples o suficiente para ser compreendida por todos os membros da congregação, por mais distantes que estivessem da fonte de onde o testemunho emanava. Deus cuidou para que cada um naquela vasta assembleia, por mais distante que estivesse, ouvisse os tons prateados da trombeta do testemunho. É,
Cada trombeta deveria ser feita de uma só peça, e elas cumpriam um duplo propósito. Em outras palavras, a fonte do testemunho era uma, porém, a fonte do testemunho era uma, porém o objeto e o resultado prático podiam variar. Cada movimento no acampamento deveria ser o resultado do som da trombeta. A congregação deveria ser reunida em alegria festiva e adora. Uma pergunta. A congregação deveria ser reunida em alegria festiva e adoração? Era, era por um certo som da trombeta. As tribos deveriam ser reunidas em formação hostil? Era por um toque de trombeta. Em uma palavra, a assembleia solene e a hoste guerreira, os instrumentos musicais e as armas de guerra, tudo, tudo era regulado pela trombeta de prata. Qualquer movimento, seja festivo, religioso ou hostil, que não fosse o resultado daquele som familiar, poderia ser apenas o fruto de uma vontade inquieta e insubmissa, que Jeová não poderia de forma alguma sancionar. A horte peregrina no deserto era tão dependente do som da trombeta quanto do movimento da nuvem. O testemunho de Deus comunicado dessa maneira específica governaria cada movimento entre os muitos milhares de Israel. Além disso, cabia aos filhos de Arão, os sacerdotes, tocar as trombetas, pois a mente de Deus só pode ser conhecida e comunicada na proximidade e comunhão sacerdotal. Era o alto e santo privilégio da família sacerdotal reunir-se ao redor do santuário de Deus, para ali captar o primeiro movimento da nuvem e comunicá-lo às partes mais distantes do acampamento. Eles eram responsáveis por emitir um determinado som, e cada membro da hoste militante era igualmente responsável por prestar uma obediência pronta e implícita. Teria sido, pescando aqui no site, irmão, tá assim, teria sido imediatamente uma, só uma meta aqui, é, teria sido, né? Teria sido
imediatamente uma rebelião definitiva para qualquer um tentar se mover sem a palavra de comando, ou se recusar a se mover quando essa palavra fosse dada. Todos tinham que esperar pelo testemunho divino e andar na luz dele no exato momento em que fosse dado. Mover-se sem o testemunho seria mover-se na escuridão. Recusar-se a se mover quando o testemunho fosse dado seria permanecer na escuridão. Vamos lá. É só pedir desculpa aos irmãos, porque no site o texto ele tá normal, né? Mas quando salva ele em PDF, aí ele acaba vindo com essas falhas, né? Vou continuar aqui. Isto é extremamente simples e profundamente prático. Não podemos ter dificuldade em ver sua força e aplicação no caso da congregação no deserto. Mas lembremos-nos de que tudo isso era um tipo. E além disso, que foi escrito para nosso aprendizado. Somos solenemente obrigados, portanto, a examiná-lo. Somos imperativamente chamados a buscar, reunir e entesourar a grande instrução prática contida na singularidade bela ordenança da trombeta de prata. Nada poderia ser mais oportuno para o momento presente. Ele ensina uma lição a qual o leitor cristão deve dar sua mais profunda atenção. Ele estabelece da maneira mais distinta possível que o povo de Deus deve ser absolutamente dependente e totalmente sujeito ao testemunho divino. Em todos os seus movimentos, uma criança pode ler isso no tipo diante de nós. A congregação no deserto não ousou se reunir para qualquer objeto festivo ou religioso, até que ouvisse o som da trombeta. Nem os homens de guerra podiam afivelar suas armaduras, até serem convocados pelo sinal de alarme para enfrentar o inimigo incircunciso. Eles adoravam e lutavam, viajavam e paravam, em simples obediência ao chamado da trombeta. Não era
de forma alguma uma questão de seus gostos ou desgostos, seus pensamentos, suas opiniões ou seu julgamento. Era simples e inteiramente uma questão de obediência implícita. Cada movimento deles dependia do testemunho de Deus, conforme dado pelos sacerdotes no santuário. O canto do adorador e o grito do guerreiro eram cada um o fruto simples do testemunho de Deus. Cortando aí de novo, né, irmão? Vou pescar aqui. Mas pode subir mais, irmão. Um pouquinho. Ele diz assim, ó. Que lindo, que impressionante, que instrutivo e acrescentemos que profundamente prático. Porque nós, porque nos detemos nisso? Porque acreditamos firmemente que contém uma lição necessária para o dia em que nossa sorte é lançada. Se há uma característica mais característica do que outra da hora presente, é a insubmissão à autoridade divina, resistência positiva da verdade quando ela exige obediência incondicional e auto-entrega. Está tudo bem, desde que seja a verdade expondo com plenitude e clareza divinas. Nosso perdão, nossa aceitação, nossa vida, nossa retidão, nossa segurança eterna em Cristo. Isso será ouvido e deleitado, mas no exato momento em que se torna uma questão das reivindicações e autoridade daquele abençoado que deu sua vida para nos salvar das chamas do inferno e nos apresentar as alegrias eternas do céu. Todos os tipos, todos os tipos de dificuldades são iniciadas. Todos os tipos de raciocínios e perguntas são levantadas. Nuvens de preconceito se reúnem ao redor da alma e escurecem o entendimento. A ponta afiada da verdade é embotada ou desviada de mil maneiras. Não há espera pelo som da trombeta. E quando ela soa, com um toque tão claro quanto o próprio Deus pode dar, não há resposta ao chamado. Nós nos movemos quando deveríamos estar parados e paramos quando deveríamos estar nos movendo. Irmão, pode subir mais, por favor? Leitor, qual deve ser o resultado disto?
ou nenhum progresso, ou progresso na direção errada, o que é pior do que nenhum. É completamente impossível que possamos avançar na vida divina, a menos que nos rendamos sem reservas à palavra do Senhor. Podemos ser salvos através das ricas abundâncias da misericórdia divina e através das virtudes expiatórias do sangue de um Salvador. Mas devemos ficar satisfeitos por sermos salvos por Cristo e não buscar, em alguma medida débil, andar com Ele. É uma pergunta, né? Mas devemos ficar satisfeitos por sermos salvos por Cristo e não buscar, em alguma medida débil, andar com Ele e viver para Ele. Devemos aceitar a salvação através da obra que Ele realizou e não muito depois uma intimidade mais profunda de comunhão com Ele. Aqui é uma outra pergunta também, né? Devemos aceitar a salvação através da obra que Ele realizou e não muito depois uma intimidade mais profunda de comunhão com Ele e uma submissão mais completa à sua autoridade em todas as coisas? Como teria sido com Israel no deserto se eles tivessem recusado a atenção ao som da trombeta? Podemos ver isso à primeira vista. Se, por exemplo, tivessem presumido em algum momento reunir-se para um evento festivo ou religioso, sem a convocação divinamente designada, qual teria sido o resultado? Ou ainda, se tivessem tomado a iniciativa de prosseguir em sua jornada ou de partir para a guerra antes que a trombeta soasse o alarme, como teria sido? Ou finalmente, se tivessem se recusado a se mover quando chamados pelo som da trombeta, seja para a assembleia solene, para a marcha em frente ou para a batalha, como teria sido? Como teria se saído? A resposta é tão clara quanto um raio de sol. Vamos ponderá-la. Ela tem uma lição para nós. Vamos aplicar nossos corações a ela. A trombeta de prata estabeleceu e ordenou todos os movimentos de Israel no passado. O testemunho de Deus deve estabelecer e ordenar tudo para a igreja agora. Essa trombeta de prata foi tocada pelos sacerdotes do passado. Este testemunho de Deus é conhecido na comunhão sacerdotal agora. Um cristão não tem o direito de se mover ou agir à parte do testemunho divino. Ele deve esperar pela palavra de seu Senhor até obtê-la. Deve permanecer parado.
Quando a tiver obtido, deve seguir em frente. Deus pode comunicar. Deus pode comunicar e comunica sua mente ao seu povo militante agora, tão distintamente quanto o fez ao seu povo no passado. É verdade que não é agora pelo som de uma trombeta ou pelo movimento de uma nuvem, mas por sua palavra e espírito. Não é por algo que atinja os sentidos que nosso Pai nos guia, mas por aquilo que atua no coração, na consciência e no entendimento. Não é por aquilo que é natural, mas por aquilo que é espiritual, que ele comunica somente. Mas tenhamos plena certeza disto, que nosso Deus pode e dá aos nossos corações plena certeza, tanto quanto ao que devemos fazer, quanto ao que não devemos fazer, quanto aonde devemos ir e para onde não devemos ir. Parece estranho sermos obrigados a insistir nisso. Extremamente estranho que qualquer cristão duvide, muito menos negue. E, no entanto, é assim. Muitas vezes estamos em dúvida e perplexidade, e há alguns que estão prontos a negar que possa haver algo como certeza quanto aos detalhes da vida e das ações cotidianas. Isso certamente está errado. Vê. Vê que dá para ler esse parágrafo e o próximo, contando a partir daqui. Eu acho que continua o pensamento do irmão aqui, né? O que é que os irmãos acham? Seria interessante ver o decano aí, né? O decano na Assembleia. Então vamos lá. Um pai terreno não pode comunicar somente ao filho quanto aos mínimos detalhes de sua conduta. Quem negará isso? E nosso pai não pode comunicar somente a nós quanto a todos os nossos caminhos, dia após dia? Sem dúvida, ele pode, e que o leitor cristão não seja privado do sagrado privilégio de conhecer a mente de seu pai em relação a todas as circunstâncias de sua vida diária. Devemos supor, por um momento, que a Igreja de Deus esteja em pior situação em matéria de orientação do que, do que
acampamento no deserto? Impossível. Como é, então, que frequentemente se encontram cristãos perdidos quanto aos seus movimentos? Devemos ser devido à falta de um ouvido circuncidado para ouvir o som da trombeta de prata e de uma vontade submissa para responder ao som. Pode ser, no entanto, dizer que não devemos esperar ouvir uma voz do céu nos dizendo para fazer isto ou aquilo, ou para ir para lá e para cá, nem ainda encontrar um texto literal das Escrituras para nos guiar nas questões menores da nossa história cotidiana. Como, por exemplo, alguém pode saber se deve visitar uma determinada cidade e permanecer lá por um certo tempo? Respondemos: se o ouvido for circuncidado, certamente ouvirás a trombeta de prata, até que ela soe. Nunca te mexas. Quando soar, nunca te detenhas. Isso tornará tudo tão claro, tão simples, tão seguro, tão certo. É a grande cura para a dúvida, a hesitação e a vacilação. Ela nos poupará da necessidade de recorrer a este e aquele para pedir conselho sobre como devemos agir ou para onde devemos ir. E além disso, nos ensinará que não nos cabe tentar controlar as ações ou os movimentos dos outros. Que cada um tenha os movimentos abertos e o coração submisso. E então, com certeza, possuirá toda a certeza que Deus pode lhe dar. Quanto cada ato e movimento seu dia após dia. Nosso Deus, sempre gracioso, pode dar clareza e decisão sobre tudo. Se ele não der, ninguém pode. Se ele der, ninguém precisa. Aí já tá cortado, aí já é um outro parágrafo já, irmão. Ele vai começar a falar sobre a instituição da trombeta. Vai dar outro detalhe, né? Ele vai falar isso que você falou e sobre a circunstância das festas, né? Por exemplo, o jubileu que vem ali. Eu não consegui escutar, não, irmão. Você disse o quê? Vai falar sobre esse ponto que você falou e também, provavelmente, das festas, principalmente do jubileu, que já fala aqui bem abaixo, na terceira frase, né? A trombeta do jubileu e tal. É, Aí já é, na realidade, essa parte da trombeta aí do jubileu, eu vou olhar aqui na Bíblia, se não me engano, parece que é no 11. Talvez seja no 11, ou final do 10. Agora, é interessante, George, de
de se fazer um paralelo sobre o que o irmão McTosh vem traçando aí, é a circunstância da providência divina quanto ao objetivo de você ter uma obediência. Então, a partir do momento em que você desobedece, as consequências são aquelas que você procurou. De igual forma, né, o lado contrário, se você vê e você obedece, efetivamente o sucesso que você vai alcançar é 100%. É isso que, na realidade, fala sobre o Velho Testamento e fazendo um comparativo com a graça de Cristo Jesus. Então, por exemplo, quando você fala lá sobre a partida dos israelitas, ali tem a apresentação e o direcionamento divino de cada tribo, e por ordem de marcha. Inclusive, isso fala lá também, salvo engano, em Levítico. É que eu não estou lembrado agora a passagem. Mas todo o exército, inclusive, para poder entrar em marcha, tal, fala isso lá em Levítico. E aí, por exemplo, o começo da jornada que partiu do Sinai, por exemplo, foi promissor a partir do momento em que teve a orientação de Deus e a obediência do povo. Então, essa casadinha, vamos dizer assim, orientação de Deus e a obediência do povo, não tem como dar errado. A mesma coisa hoje, pela circunstância da graça em Cristo Jesus, é a obediência aos ensinamentos do Senhor, para que você não tenha dificuldades à frente. O que é que hoje, não vou dizer hoje assim, hoje, sexta-feira, hoje, depois de um certo ensinamento já e compreensão bíblica, eu praticamente faço as coisas sempre fazendo uma antecedência com Deus, em Cristo Jesus. Quando eu digo antes, vamos levar em consideração aí um razoável tempo. Vamos tomar como o meu próprio testemunho, né? Nós temos a circunstância do casamento. Eu acho que eu já até fiz um comentário sobre isso. São 32 anos. Quando eu tinha 15 anos, aí vai um testemunho meu, quando eu tinha 15 anos, teve uma festinha na escola e eu percebia os meus colegas, cada um com uma paquerinha, uma namorada, tal, que naquela época também, eu estou com 60, então naquela época nós tínhamos a chamada paquera, depois namoro, para depois noivado, para depois casamento. Então, eu estava preocupado com uma coisa, era o meu lado profissional, passar no vestibular e entrar na faculdade. E lá nessa festinha, quase todo mundo, vamos dizer assim, arrumado, e eu ficava dependendo de olhar para uma para saber se poderia dançar ou não, enquanto outros já estavam com suas paquerinhas certas. Naquele momento, eu sempre tinha pedido a Deus para poder me ajudar na caminhada da minha linha profissional e no vestibular. Aí, depois dessa situação, agora veja como são as coisas. Depois dessa situação, 15 anos, eu, frente àquilo que eu estava vendo na festinha, eu perguntei a Deus, quando é que o senhor vai me dar uma namorada? E 15, lá se vai 16, 17. Quando eu ia fazer praticamente 18 anos, que já estava aprovado no vestibular, primeiro ano, não é?
eu passei com 17 anos, então apareceu minha atual esposa. Ou seja, eu conheci, aí para conhecer família, não sei o que, tá todos aqueles requisitos. Então, até a minha esposa eu pedi a Deus. Então, quando eu digo hoje, eu estou levando em consideração a partir do momento que eu começava a ter um razoável e pequeno entendimento bíblico, nem tudo, mas algumas coisas. Outra situação que eu passei um vexame foi quando eu fui apresentar o uniforme da Polícia Militar no estado do Amazonas. Nós temos uma obrigação militar, cumprir a missão. Então, foi passada a missão para mim e eu tinha que cumprir, mas eu tinha que conversar com Deus. Resultado, o avião aqui no aeroporto, na época não era chamada Luiz Eduardo, era 2 de julho, não sei se alguém se lembra disso. O avião foi tentar subir, chegou na cabeceira, parou, voltou. Tentou de novo, não subiu, voltou. Aí causou um tumulto dentro do avião e ninguém queria mais subir, foi uma balbúrdia danada. Resultado, como militar, eu fui conversar lá na torre. O que foi que aconteceu? Porque eu estava com horário para chegar em São Paulo, estava com horário para chegar em Brasília, estava com horário para chegar em Manaus. Resultado, o avião não subiu porque teve vazamento de querosene na asa. Se subisse, explodia, morria todo mundo. Então, são coisas assim que a gente percebe que quando você está com Deus, e levando em consideração esse paralelo, né? Dentro das nuvens lá que orientavam no Antigo Testamento, e hoje na graça, em obediência ao que a palavra do Senhor, Jesus Cristo, então dificilmente ele vai lhe abandonar. Agora, quando você decide fazer as suas linhas de ações sem essa concordância com o Senhor, fica complicado. Então, eu me lembro muito bem dessas duas situações que eu sempre coloquei o Senhor na frente, e várias vezes, quando eu vou para a rua, eu digo logo: o Senhor vai na minha frente, do meu lado, na minha retaguarda. Cubra-me de todas as complicações que possam advir. Então, é isso, basicamente, que está sendo colocado dentro dessa explicação do irmão McTosh em Números, começando lá do 9 e aqui no 10. Então, é interessante que as pessoas, hoje, pelo menos o cristão, não tente fazer as circunstâncias e as suas iniciativas sem que tenha conversado com o Senhor antes, justamente para não ter algumas dores de cabeças ou alguma coisa que ele não gostaria de obter. Tanto sim que no próprio texto lá atrás, que o irmão já leu, tem assim as perguntas, né? O que teria acontecido se ele não obedecesse na parada da nuvem? O que teria acontecido se ele não obedecesse quando a nuvem saiu? Está mais do que claro, como disse ali no texto, cristalino como o raio do sol. Não vai dar certo, vai ser problema. Basicamente, isso aí. Até aí.